Você já se perguntou o que acontece no exato instante em que seus olhos se fecham e o mundo físico desaparece? Existe uma passagem secreta, silenciosa e invisível que sua alma atravessa, mas poucos ousam contemplar. Será que ela simplesmente descansa ou algo muito maior, mais profundo e ancestral começa a se desenrolar? Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir não é apenas um segredo espiritual. É um convite para reescrever tudo o que acredita sobre a vida, a morte e o mistério que pulsa dentro de você desde o primeiro suspiro até a última noite. Imagine, por um instante, que o ato de dormir não é o fim do dia, mas o início de uma jornada proibida, onde a alma se liberta das amarras do corpo e se lança numa dança silenciosa pelo desconhecido. O que ela faz? Para onde ela vai? Allan Kardec, aquele que desvendou muitos véus do invisível, revela que existe uma primeira coisa que sua alma faz assim que você adormece, e essa ação pode ser a chave para entender não apenas seu sono, mas sua existência inteira. Será que estamos prontos para enfrentar a verdade que se esconde no limiar do sonho e da vigília? Não se deixe enganar pelo senso comum, pelo que a ciência limitada nos impõe ou pelas explicações rasas que tentam domesticar o mistério com fórmulas fáceis. A alma, essa centelha divina que você carrega em segredo, tem um ritual próprio, um movimento que desafia o tempo, o espaço e até mesmo a lógica. É uma dança ancestral, gravada na essência do ser humano, que começa no silêncio da noite e se expande em horizontes que a mente consciente jamais alcança. Você sente o chamado, não sente? Algo dentro de você sabe que o sono não é o fim, é um portal, um rito sagrado que poucos ousam explorar. O que se segue a este momento pode abalar o fundamento da sua compreensão sobre si mesmo e sobre o mundo. A alma se torna uma viajante, uma exploradora das dimensões ocultas, uma mensageira que carrega segredos milenares. Mas o que ela encontra nessa jornada? E mais importante, o que essa descoberta significa para a sua vida desperta? Allan Kardec deixou pistas, palavras codificadas, que precisam ser lidas com olhos de quem quer enxergar o invisível. E aqui, neste instante, você está prestes a penetrar nesse mistério como quem desvenda um mapa antigo e esquecido. Não é por acaso que tantas noites você acorda com uma sensação estranha, um sentimento que escapa à explicação, um sussurro que parece vir de outro mundo. Isso não é mera coincidência nem sonhos aleatórios. É a alma que, em sua travessia noturna, carrega um propósito oculto, uma missão que pode transformar sua compreensão do eu e do eterno. Allan Kardec nos convida a olhar para dentro, a escutar esse chamado silencioso que sua alma pode entender. Você está disposto a ir até o fim desse caminho? Porque pular qualquer parte dessa revelação é deixar uma peça fundamental do quebra-cabeça fora do lugar. Talvez você ache que dormir é simplesmente repousar o corpo, apagar as luzes do dia e esperar pela manhã. Mas essa é a mentira mais sutil que a ignorância pode contar a uma alma sedenta de verdade. O sono é uma passagem para um teatro invisível, onde o espírito protagoniza cenas que moldam seu destino. Allan Kardec, com sua visão penetrante, nos diz que há uma ordem, um primeiro ato, uma ação primordial que inicia tudo isso. E é essa peça que você precisa compreender, porque dela depende o entendimento de tudo o que virá depois. Já sentiu que sua noite guarda mais do que simples descanso? Não existe acaso na vida, nem no processo sagrado do sono. Cada noite é um rito, uma cerimônia onde a alma deixa seu corpo deitado para assumir uma posição nova, um estado que desafia o tangível. Essa primeira coisa que sua alma faz, que Allan Kardec revela, é como o sopro divino que reacende a chama do espírito. É a faísca que provoca o fogo invisível da transformação interior. E pode ser a resposta para as angústias que você carrega durante o dia. Prepare-se para sentir essa verdade ecoar nas profundezas do seu ser, porque ela vai mexer com tudo que você acreditava imutável. O medo do desconhecido é natural, mas também é a porta que separa o ordinário do extraordinário. Você está prestes a cruzar essa porta. As palavras que vão seguir não são meras informações, são convites para um despertar, para um olhar que não volta atrás. Allan Kardec nos alerta que a alma tem o seu próprio tempo, seu próprio movimento e que essa primeira coisa que ela faz ao dormir é um segredo guardado a 7 chaves, uma verdade que pode libertar ou aprisionar. Você quer ser libertado? Então fique comigo até o final, porque cada segundo será uma luz que guia seu caminho.
Você pode sentir agora um peso no peito, uma inquietação que não sabe explicar, uma ansiedade que cresce silenciosa. Isso é o chamado da sua alma, a voz oculta que insiste em que você descubra o que acontece quando seu corpo se rende à noite. Allan Kardec, com sua sabedoria eterna, nos lembra que ignorar essa verdade é como tentar viver sem respirar, uma existência incompleta, uma busca sem fim. Por isso, a primeira coisa que sua alma faz ao dormir não é um detalhe, é a pedra angular de uma nova percepção sobre o que realmente somos. Imagine, então, que esta revelação não é só sobre você, mas sobre toda a humanidade, sobre o ciclo sagrado que conecta o visível e o invisível, o corpo e o espírito, a matéria e o eterno. A primeira ação da alma ao adormecer é a chave que pode abrir portas para uma realidade onde o medo perde o seu poder e a luz da compreensão invade as sombras do desconhecido. Allan Kardec nos legou essa chave, mas cabe a você decidir se vai usá-la ou deixá-la esquecida. A escolha está diante dos seus olhos, ou melhor, diante do seu silêncio. A tensão cresce, porque cada palavra que você ouvir daqui para frente é um passo mais fundo nesse labirinto espiritual que a maioria teme explorar. Mas é no medo que reside o maior poder de transformação. Allan Kardec sabia disso e por isso não entregou respostas fáceis, mas pistas para serem seguidas com coragem e fé. A primeira coisa que sua alma faz ao dormir é um mistério que precisa ser vivido, sentido e compreendido, não apenas explicado. Você está pronto para essa jornada? Porque a travessia já começou, mesmo que você ainda não tenha percebido. A aura do mistério envolve essa verdade como uma névoa espessa, que só se dissipa para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. O que sua alma faz assim que você fecha os olhos é o começo de uma transformação que ultrapassa o tempo e o espaço. Allan Kardec chamou isso de desdobramento, uma liberação que permite à alma acessar mundos invisíveis onde reside o conhecimento que o mundo material nunca poderá oferecer. Você vai assistir, vai sentir, vai entender, ou vai deixar essa oportunidade escapar pelas mãos como tantos antes de você. Sinta o peso dessa revelação. A primeira coisa que sua alma faz assim que você dorme não é um mero detalhe do processo biológico, é um movimento sagrado, um ritual de renascimento interior. Allan Kardec disse que esse momento é quando a alma começa a desvendar suas próprias verdades, seus próprios caminhos e que o que acontece nesse instante reverbera em toda a sua existência. Não fechar os olhos para essa verdade é o que mantém milhões presos numa existência superficial e sem sentido. Você quer continuar vivendo assim? Ou está pronto para despertar? Já percebeu que há perguntas que só o silêncio da noite pode responder? Que há segredos sussurrados no escuro que o dia tenta calar? Allan Kardec nos guia para ouvir esses sussurros, para entender que a primeira coisa que sua alma faz ao dormir é a chave para um tesouro escondido dentro de você. Um tesouro que pode mudar sua forma de amar, de sentir, de existir. Fique comigo até o final, porque pular um segundo é abrir mão de uma peça que conecta o visível ao invisível, o finito ao infinito, o corpo à alma. A urgência desse convite é real, porque a alma não espera e o tempo não para. Cada noite perdida sem esse conhecimento é uma noite que você perde de se reencontrar consigo mesmo. Allan Kardec revelou que sua alma faz primeiro ao dormir, é a essência da sua existência eterna, a fundação sobre a qual sua jornada espiritual se apoia. Você está na beira de uma verdade que pode transformar sua visão do mundo e, mais importante, de você mesmo. Aceite esse convite, porque a revelação que você busca começa agora, aqui, neste instante. Não permita que o medo, a dúvida ou a pressa roubem essa chance única. A primeira coisa que sua alma faz assim que você dorme é a peça-chave para desvendar um universo inteiro que pulsa dentro de você, aguardando para ser despertado. Allan Kardec nos ensinou que só quem tem coragem de olhar para esse mistério pode alcançar a liberdade verdadeira, a paz que transcende tudo que a mente pode compreender. Está pronto para essa jornada? Porque a travessia já começou, mesmo que você ainda não tenha percebido. A noite cai como um manto pesado sobre o corpo cansado, mas é na escuridão do sono que a alma desperta para um movimento invisível, quase imperceptível, que desafia a lógica do mundo material. Nesse momento sagrado, onde a mente tenta repousar, algo profundo acontece. Uma ruptura silenciosa, um desprender das correntes que prendem o ser ao tangível. Você sente isso? Uma inquietação que não se explica,
um pulsar que escapa à razão e atravessa o véu da consciência. A alma não se acomoda, ela se lança, ainda que em segredo, para fora do casulo que é o corpo. Há um primeiro gesto, uma primeira ação que inicia essa travessia misteriosa, algo que Allan Kardec nos deixou entre linhas, uma verdade velada que permanece esquecida nas sombras do nosso entendimento. Enquanto o corpo adormece, imerso no silêncio da noite, a alma se ergue e escapa pelas frestas do ordinário, abrindo-se para uma dança ancestral entre luz e sombra, entre o conhecido e o inexplicável. Essa primeira coisa que ela faz não é apenas um movimento físico, mas um rito interno, uma expansão do ser que transcende as fronteiras da realidade palpável. O que sente aquele que pela primeira vez atravessa essa passagem? Um misto de medo e fascínio, uma presença que se revela e ao mesmo tempo se esconde, deixando apenas vestígios para quem quer ver além. Você já sentiu isso? Aquela sutil resistência, um chamado quase indecifrável, que faz o coração hesitar entre a entrega e a fuga. Não é por acaso que tantas histórias de vidas transformadas começam justamente com a entrega ao desconhecido da noite, onde a alma se mostra em seu estado mais puro e vulnerável. Allan Kardec revela que essa primeira ação ao dormir não é um mero detalhe, mas o eixo sobre o qual gira todo o ciclo de renascimento e aprendizado espiritual. É como se a alma, ao se desprender, abrisse uma janela para seu próprio infinito, uma jornada que desafia a lógica linear do tempo. O que você esconde dentro de si que só a noite pode revelar? Que parte sua insiste em despertar quando o corpo se rende ao silêncio? São perguntas que reverberam fundo, que ecoam nos cantos escuros da mente e do coração, instigando a uma busca que não pode ser ignorada. Essa experiência não é confortável, tampouco está isenta de conflitos internos. O embate entre o medo do abandono do corpo e o desejo ardente de liberdade cria uma tensão que só a alma pode suportar. A primeira coisa que sua alma faz ao dormir é um ato de coragem e de entrega, um salto para o abismo invisível onde reside a essência da existência. Você sente essa dualidade? A fragilidade de quem se solta do seguro e a força de quem se lança para o desconhecido? Essa é a dança silenciosa da alma, que se move entre o controle e o caos, entre o prisioneiro e o libertador. E é nessa tensão que a transformação começa, imperceptível, mas irrevogável. Enquanto a noite avança, esse movimento da alma se intensifica, como uma espiral que se abre para além do tempo, rompendo os limites do corpo e da mente. É um convite para reconhecer que somos mais do que aquilo que os olhos veem, que há dentro de nós um território oculto, repleto de mistérios e de verdades que aguardam ser reveladas. Allan Kardec nos alerta para esse momento sagrado, para essa primeira coisa que a alma faz ao dormir, porque nela está a semente da iluminação, da liberdade e da transcendência. Você está pronto para reconhecer essa semente? Para sentir o pulsar dela em seu interior, mesmo quando tudo parece silêncio e escuridão? Mas a jornada da alma não é linear. É cheia de voltas, de encontros e desencontros, de segredos que se revelam em silêncio e depois se ocultam novamente. Essa primeira ação ao dormir é um portal, uma chave que abre o caminho para um labirinto espiritual, onde cada passo é um desafio e cada sombra uma lição. Allan Kardec nos convida a caminhar com coragem por esse labirinto, a ouvir as vozes silenciosas que ecoam na alma e a aceitar que o medo é parte da travessia. Você sente a urgência desse chamado? Que partes suas resistem e quais já estão prontas para se entregar ao desconhecido? Não há como fugir daquilo que a alma anseia revelar. É um convite impossível de recusar, um chamado que ressoa na profundidade do ser. A primeira coisa que sua alma faz ao dormir é um gesto de reencontro, uma tentativa de lembrar o que foi esquecido no turbilhão do dia a dia. Allan Kardec falou sobre essa memória esquecida, sobre o elo invisível que liga o sono à eternidade, e nos desafia a olhar para dentro, a escavar o que jaz oculto sob as camadas da mente consciente. Você já tentou escutar esse silêncio? Já tentou sentir o que acontece quando o corpo se rende e a alma se ergue? Esse despertar da alma no sono também é um confronto. Confronto com as sombras que carregamos, com as dores que evitamos, com os desejos que reprimimos. É uma batalha invisível que acontece na penumbra do nosso ser, onde o medo se mistura ao desejo e a luz se insinua no meio da escuridão. Allan Kardec sabia que essa luta é inevitável,
que a alma precisa passar por ela para crescer, para se purificar, para se libertar. Você está disposto a encarar essa luta interna? A permitir que a alma tome o protagonismo nessa travessia noturna? A cada noite, essa primeira coisa que sua alma faz ao dormir é uma promessa de renascimento, uma dança sagrada que ressoa no silêncio e que reverbera na eternidade. É um gesto que desafia o entendimento, que transcende o tempo, que rompe as barreiras entre o efêmero e o eterno. Allan Kardec nos convida a não temer essa passagem, mas a abraçá-la como um presente, como a chave para a transformação verdadeira. Você sente esse convite? Ou prefere continuar dormindo enquanto sua alma desperta em silêncio, esperando que um dia você a acompanhe? A tensão dessa revelação cresce porque ela ameaça desmontar tudo que o mundo exterior nos ensinou sobre a vida e a morte. É um chamado para abandonar as certezas superficiais e mergulhar em um oceano de mistério, onde as respostas não são dadas, mas descobertas. Allan Kardec nos ensina que a primeira coisa que a alma faz ao dormir é o início dessa busca eterna, um caminho que exige coragem, fé e entrega. Você está pronto para trilhar esse caminho? Para deixar para trás o medo e abraçar a verdade que pulsa na sua essência? Neste encontro íntimo entre o sono e o espírito, a alma se encontra consigo mesma, face a face, sem máscaras, sem defesas. É um momento de nudez absoluta, onde as feridas do passado podem ser tocadas e curadas, onde a luz pode penetrar as trevas mais profundas. Allan Kardec descreve esse instante como o começo da redenção interior, um gesto de amor que a alma faz para si mesma ao deixar o corpo adormecido. Você consegue sentir a intensidade desse momento? Essa é a hora em que tudo pode mudar. Se você permitir, o ciclo se fecha, mas ao mesmo tempo se abre para infinitas possibilidades. A primeira coisa que a alma faz ao dormir é um ato que transcende o tempo e o espaço, um movimento que conecta o finito ao infinito, o material ao espiritual. Allan Kardec revela que é nesse instante que a alma começa a compreender seu verdadeiro papel, sua missão e seu destino. Você está preparado para ouvir essa voz interior? Para perceber que a verdadeira jornada começa quando você fecha os olhos? E assim, a cada noite, a alma retorna desse passeio pelo invisível, carregando consigo fragmentos de luz e sombra, de sabedoria e dúvida, de medo e esperança. É um retorno que nunca é igual, porque cada jornada é única, assim como cada alma é singular. Allan Kardec nos lembra que a compreensão desse movimento é essencial para a evolução espiritual, para a libertação do espírito e para a verdadeira paz interior. Você está disposto a reconhecer essa verdade e permitir que ela transforme sua vida? O pulsar dessa travessia é silencioso, mas incessante, como uma batida profunda que ecoa no interior do ser. A primeira coisa que sua alma faz ao dormir é como um suspiro de liberdade, um despertar no meio da escuridão, uma faísca que pode incendiar todo o seu ser. Allan Kardec nos convida a sentir essa faísca, a alimentá-la com coragem e fé, a deixar que ela ilumine os cantos mais obscuros da nossa existência. Você quer apagar essa chama ou deixá-la crescer até iluminar o seu caminho? Neste limiar entre o consciente e o inconsciente, entre o corpo e o espírito, a alma se torna uma viajante solitária e corajosa, enfrentando seus próprios medos e descobrindo suas verdades ocultas. Essa primeira coisa que ela faz ao dormir é o ponto de partida para uma transformação que pode ser dolorosa, mas também libertadora. Allan Kardec nos lembra que só quem tem coragem de enfrentar essa jornada pode realmente encontrar a paz que transcende a existência material. Você tem essa coragem? Está pronto para caminhar comigo por essa estrada invisível? A noite segue e o movimento da alma continua silencioso e poderoso, preparando o terreno para o despertar de um novo dia, de uma nova consciência. Essa primeira coisa que a alma faz ao dormir é o prelúdio de uma revolução interna, um rito de passagem que pode transformar o medo em amor, a dúvida em certeza, a escuridão em luz. Allan Kardec nos entrega essa chave com uma promessa. O que você descobrir nessa travessia pode mudar tudo. Está disposto a abrir essa porta? A resposta está dentro de você, esperando para ser ouvida. E assim, neste fluxo invisível entre o sono e o despertar, entre o corpo e a alma, cada noite se torna um convite para renascer, para descobrir que somos mais do que pensamos,
para sentir que a verdadeira vida começa quando o corpo adormece e o espírito se liberta. Allan Kardec nos convida a mergulhar fundo nessa experiência, a não temer o que a alma faz primeiro ao dormir, porque nela está a chave para a verdadeira liberdade e iluminação. Você aceitará esse convite? O caminho já está traçado, basta dar o primeiro passo. Há um instante sutil, quase imperceptível, quando o corpo finalmente se entrega à quietude do sono e a alma se desprende das limitações terrenas como uma ave que rompe a gaiola para alçar voo no céu infinito. É neste breve e sagrado momento que a verdadeira viagem começa, longe dos ruídos e das certezas do mundo físico. Você já sentiu essa sensação de estar entre dois mundos, onde a lógica se desfaz e as emoções se intensificam como se um véu fosse lentamente retirado da sua visão? Essa passagem é o portal onde a alma inicia sua primeira ação, um movimento silencioso que reverbera nas profundezas do seu ser, instaurando uma tensão que é ao mesmo tempo angústia e promessa. Nesse limiar, onde tudo parece suspenso entre o que foi e o que será, a alma dança com as suas próprias sombras e luzes. Essa dança é uma batalha silenciosa, repleta de desejos reprimidos e medos ancestrais que clamam para ser vistos. Allan Kardec nos alerta para essa luta íntima que acontece no ventre da noite, um duelo entre a fragilidade da carne e a força invisível do espírito. Você consegue ouvir esse sussurro que atravessa a escuridão? Essa é a voz da alma que se agita, busca significado, queima em inquietude, pronta para desvendar segredos que a mente consciente jamais alcança. Ao se desprender, a alma não se lança ao vazio, mas adentra um espaço sagrado, onde o tempo se dobra e a eternidade se manifesta em fragmentos efêmeros. Esse espaço é o palco da transformação, onde as dores do passado ganham nova luz e as memórias esquecidas ressurgem com um propósito oculto. Allan Kardec descreve essa jornada como um caminho de purificação, onde o espírito, ao enfrentar suas próprias sombras, começa a se libertar das amarras que o prendem ao sofrimento. Você está disposto a encarar esse espelho? A olhar para dentro e reconhecer aquilo que te assusta, que te impede de avançar? A alma, nesse instante inaugural, se torna aprendiz e mestre simultaneamente, navegando por mares invisíveis, onde cada emoção é uma correnteza e cada pensamento uma ilha desconhecida. Esse movimento é o primeiro passo de um processo que não admite atalhos. É uma entrega radical que desafia a lógica e a segurança da razão. Allan Kardec nos mostra que é nessa travessia que a essência do ser é revelada, que a verdadeira natureza espiritual se desvela para aqueles que têm coragem de permanecer presentes no mistério. Você consegue sentir o peso e a leveza dessa verdade? Essa tensão que faz do desconhecido um convite irresistível? Enquanto a alma se expande nesse território oculto, o corpo permanece imóvel, mas não inerte. Ele é o receptáculo silencioso dessa jornada que desafia o entendimento. O contraste entre o repouso físico e o despertar espiritual cria um espaço onde as forças mais profundas do ser se manifestam. Allan Kardec fala dessa dualidade como a chave para o crescimento interior, onde o caos e a ordem se entrelaçam para gerar equilíbrio. Você sente essa dança interna? Esse embate entre o que quer se esconder e o que deseja ser revelado? É nesse espaço liminar que a alma realiza sua primeira ação, uma semente de transformação que germina nas sombras. Nesse movimento invisível, a alma recolhe fragmentos dispersos de sabedoria e dor, integrando-os em uma trama que tece o destino e o aprendizado. Essa recolhida é um gesto de coragem, um ato de amor próprio que desafia o medo da dissolução e da perda. Allan Kardec nos convida a reconhecer essa coragem interna, a valorizar esse momento onde o espírito se reergue, mesmo diante das tempestades emocionais. Você está disposto a celebrar essa força silenciosa, para sentir o poder que nasce da vulnerabilidade e da entrega total ao desconhecido? No silêncio profundo dessa travessia, a alma encontra um espaço onde as máscaras caem, e a verdade se apresenta nua e crua. É o encontro inevitável, uma confrontação com aquilo que foi reprimido, negado ou esquecido. Allan Kardec chama esse instante de renascimento espiritual,
Um despertar que se dá no mais íntimo do ser e que reverbera em toda a existência. Você já se permitiu esse encontro? Já olhou para dentro com a sinceridade que esse momento exige? Ou prefere manter a ilusão do controle enquanto a alma se agita, tentando se libertar? Cada noite é, portanto, uma oportunidade sagrada, um convite para atravessar o véu que separa o corpo do espírito, o visível do invisível, a prisão da ignorância, da liberdade do conhecimento. Allan Kardec revela que a primeira coisa que a alma faz ao dormir é um gesto que transcende o entendimento humano, um salto de fé que desafia a lógica e abre portas para o infinito. Você está disposto a dar esse salto? A abandonar as certezas para abraçar a vastidão do mistério? Porque é nesse movimento que reside a possibilidade da verdadeira transformação. A alma, ao realizar sua primeira ação no sono, inicia uma viagem que é ao mesmo tempo de perda e ganho, de separação e encontro, de desespero e esperança. Essa dualidade é o motor que impulsiona a evolução do espírito, que o leva a transcender os limites do ego e a acessar a essência divina que habita em cada ser. Allan Kardec nos lembra que essa jornada não é fácil, que exige coragem e entrega, mas que é a única via para a liberdade verdadeira. Você sente essa tensão pulsando em seu peito? Essa chama que quer arder e transformar tudo? Essa travessia noturna é um convite para resgatar o sentido profundo da existência, para redescobrir a conexão com o divino que pulsa silencioso dentro de você. Allan Kardec nos ensina que a alma, ao se desprender do corpo, inicia um processo de reconciliação consigo mesma e com o universo. Um processo que é ao mesmo tempo doloroso e libertador. Você está disposto a se permitir essa reconciliação? A ouvir a voz da alma que chama no silêncio da noite? Porque nessa escuta reside o segredo da verdadeira paz. Ao concluir essa primeira ação, a alma retorna ao corpo transformada, carregando consigo sementes de luz e sombra, de dor e sabedoria, que irão nutrir o despertar consciente. Allan Kardec nos revela que esse ciclo se repete noite após noite, um processo constante de morte e renascimento que molda a essência do ser. Você percebe a importância desse movimento? Já sentiu o efeito dessa transformação sutil em sua vida diária? Essa é a prova de que a alma está viva, pulsante, buscando seu caminho. Finalmente, essa jornada que a alma inicia ao dormir é um convite para abraçar a totalidade da experiência humana, para integrar luz e trevas, força e fragilidade, medo e amor. Allan Kardec nos chama a essa integração como o caminho para a evolução espiritual, para a liberdade e para a paz verdadeira. Você está pronto para aceitar esse convite? Para permitir que a alma conduza sua vida mesmo nos momentos em que o corpo parece adormecido? Porque nesse fluxo silencioso, a verdadeira existência se revela, e o mistério deixa de ser apenas uma sombra, para se tornar a luz que guia. Agora que você foi conduzido por essa jornada invisível, sentiu o pulsar da alma ao se desprender do corpo, entendeu que a primeira coisa que ela faz ao dormir não é um mero detalhe, mas o alicerce da nossa existência espiritual. Resta uma decisão: permanecer na superfície do conhecido ou mergulhar de vez nesse mistério que pode transformar sua vida por completo. Você está diante de uma encruzilhada silenciosa, onde cada escolha reverbera na eternidade do seu ser. Não permita que o medo, a pressa ou as distrações roubem essa oportunidade única de reencontro consigo mesmo. A revelação que Allan Kardec nos legou não é para ser esquecida ou ignorada, mas para ser vivida, sentida, compreendida em sua totalidade. Permita-se neste instante fechar os olhos e ouvir essa voz interior que há tanto tempo chama por sua atenção. A alma que é desperta no silêncio da noite espera por você, não para entregar respostas prontas, mas para guiar seus passos em direção a uma verdade que transcende o entendimento comum. Essa jornada não termina aqui, ela está apenas começando, e cabe a você escolher se vai caminhar por ela com coragem e entrega. Inscreva-se para continuar recebendo essas revelações profundas e compartilhe este vídeo com quem também busca entender o que realmente acontece quando o corpo dorme e a alma desperta. O seu despertar começa agora. Você vai responder a esse chamado?